Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nossa irmã Dulcineia chegou aí. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, ó, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E hoje nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. E nós vamos iniciar aqui. Eu? Eu? Agora? Nós vamos iniciar agora com a questão 579, tá bom? 579. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece de abertura. Então, eu vou pedir a todos que elevem seu pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, aos amigos espirituais, colocando ao Senhor suas bênçãos, sua força, sua coragem, para que possamos, cada um de nós, prosseguir na nossa caminhada. Pedindo ao Pai também que equilibre as nossas energias, para que a nossa saúde se restabeleça, abençoe o nosso lar, os nossos bons propósitos, e todos aqueles irmãos que por nesse momento estejam em sofrimento. Que assim, Senhor, possamos sempre continuar ao teu lado, buscando a nossa transformação moral. Fica conosco, Pai amado. Tem misericórdia e compaixão de cada um de nós. Graças a Deus. Bem, vamos lá começar aqui o nosso estudo. Questão 579 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: pois, se é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante de interesse geral a um espírito capaz de falir? Porque, como nós tínhamos falado anteriormente, né, só os espíritos superiores, esses não vão falir mais. Fora isso, qualquer outro pode correr o risco de falir. Então, Kardec está perguntando aqui, como é que Deus, então, vai confiar uma missão tão importante de interesse geral, quer dizer, que pode ajudar muita gente, a um espírito que pode vir a falir? E os amigos vão responder. Eles iniciam a resposta com uma pergunta. Olha que interessante. Eles dizem assim: não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Porque Kardec falou: poxa, se todos os espíritos abaixo dos superiores correm o risco de falir, como é que Deus vai dar uma missão importante a um espírito que vai falir? Aí os amigos espirituais respondem: você acha, né, que Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou será vencido? É claro que ele vai dar uma missão importante e de interesse geral para um espírito que ele sabe que não vai falir. Entendeu? Ele vai entregar aquele que ele sabe que não vai falir. Ele já olha, esse aqui pode até não ser um espírito superior, pode ser um espírito benévolo, espírito sábio, espírito de sabedoria, mas essa missão eu sei que ele leva até o final. E aí Deus dá para ele. Aí ele diz aqui, ó, sábio crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Então, quando ele deu a Kardec, que não é um espírito superior, né, a missão de codificar a doutrina espírita, ele sabia que, apesar de Kardec ainda ter suas dificuldades, essa missão ele ia levar a cabo. Essa missão ele ia levar a cabo. Tanto é que, quando houve aquele momento que Kardec ficou meio abatido, né, porque eram tantas pedradas, acusações, injúrias que ele recebia, e a gente sabe que ele recebia, não foi fácil a tarefa, que ele teve aquela vontade de desistir. Logo o companheiro chegou lá, com o livro dos espíritos, né, todo decorado, enfeitado numa caixinha, como se fosse um presente para ele. E quando ele abriu, ele viu que era um livro dos espíritos
Ele abriu, tirou a capa, né? Era surrado. Aí aquele amigo explicou para ele: olha, esse livro aqui ficava lá no muro do Rio Sena, na parte mais alta do muro, aonde as pessoas costumavam pular para se suicidar. Então, sabendo disso, alguém botou um livro dos espíritos lá. Então, toda vez que o pessoal que queria se suicidar ia lá naquele local específico, por ser mais alto, quando chegava lá, dava de cara no muro com o livro dos espíritos. E como todo mundo é curioso, né? O pessoal chega, eu quero me matar. Aí chega lá no muro e tinha um livro. Antes de se matar, o pessoal assim, deixa eu ver o que tem aqui. Então, porque a gente é curioso. Eu quero me matar, mas eu chego lá no lugar, tem um negócio, né? O que eu vou fazer? Deixa eu olhar o que é antes. A nossa curiosidade é muito grande. Ou às vezes é o próprio protetor dele inspira ele a abrir, né? Exatamente, né? Vai lá, olha isso aí, né? Então, quando a pessoa abria, dava de cara com esse livro, o Livro dos Espíritos. Aí a pessoa já ficava curiosa, né? E ao ler, percebia a tolice que ia fazer. Então a pessoa levava o livro, lia, e depois devolvia e botava lá. Então eles tiram o livro de lá, botam outro no lugar, é claro, mais novo, e trazem aquele para Kardec. E quando Kardec observa o livro, ele percebe o quê? Que ele não tem que desistir de nada, não. Que ele tem que continuar na luta, na caminhada. Então Deus sabia que ele tinha todo o preparo para prosseguir na sua missão. Sabia que ele tinha. E quando, em alguns momentos, ele titubeou, Deus logo botava alguém ali para dar uma força para ele. Assim foi esses amigos que levaram esse livro para ele presente. Outro também que deu muita força para ele foi o doutor Demeuri, que foi médico dele e que vai desencarnar antes dele. Outro também foi a esposa dele, entendeu? Então, o senhor cercou Kardec de amigos, incentivadores, apoiadores, e Deus sabia que ele tinha as condições para levar a missão até o fim, como ele levou até o fim a missão dele, né? Então ele diz aqui, Deus sabe-se quem pode e quem não pode, tá? E, como ele diz, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então, a gente fica, como é que Deus, se os espíritos podem falir, como é que Deus vai confiar uma grande missão a um espírito que pode falir? Aí é o que ele diz aqui, Deus tem todo o conhecimento do futuro, o que nós não temos. E aí a gente fica pensando assim, né? Em vez da gente pensar, não, Deus sabe o que faz, e ele dá a missão para quem ele sabe que no final, a gente fica achando que Deus pode errar. Deus pode errar. Não, a gente sabe. Deus é o homem do alto da montanha, né? Aquela imagem, lembra? Tem o conhecimento de 360 graus, de quem está à frente, quem está atrás, quem está do lado, ele sabe tudo. Alberto, eu não estou te ouvindo, teu microfone está desligado. Então, Não, não estou falando, não. bom, tá bom. Deus tem todo o conhecimento, todo o conhecimento. Então, quando ele tem que dar uma missão de suma importância para bem da coletividade, ele vai escolher aquele que ele sabe que tem condições de levar a missão até o fim. E aí ele coloca próximo desse amigos, companheiros, desencarnados, encarnados, para estar sempre ali, apoiando, incentivando, entendeu? Aqueles companheiros que têm essa missão. Assim foi com todos eles. Veja Francisco de Assis, que a gente sabe que é o espírito superior, sem dúvida nenhuma, né? E já não era de há pouco tempo que ele era superior. Francisco de Assis foi o profeta Daniel, aquele da cova dos leões.
Todo mundo conhece a história de Daniel da Cova dos Leões. Ele foi a encarnação de João Evangelista, o único discípulo que não morreu sob martírio, que não foi assassinado. O único. Todos os outros foram. Ô, Deise, ô, Deise, desculpe, ô, Rose, me tira a dúvida aí, agora eu me confundi. João Batista não teve outra encarnação que foi Elias? João Batista foi Elias, mas eu estou falando de João Evangelista. Ah, tá. Então, João, Daniel, João Evangelista, Francisco de Assis. Que espírito, hein? Que dizem, espírito, hein? dizem que tem outra. Entre Daniel e João Evangelista, dizem que teve outra, mas eu nunca falo, mas eu não identifiquei. Eu sei que Daniel, da Cova dos Leões, todo mundo sabe a história, né? E olha como ele já tinha ligação com os animais. Porque Daniel foi um grande profeta. E ele estava sempre alertando o rei de problemas que estavam acontecendo ali no palácio, né? E aí ele é condenado. Quando nós fizemos a história do povo hebreu, eu acho que eu conto a história de Daniel ali. E aí ele foi condenado a ser jogado numa cova com leões ferocíssimos e que estavam passando fome. Passando que eles deixavam os leões com fome para não restar dúvida, né? Então ele foi condenado à morte. À noite, desceram ele com uma corda numa grande cova. Essa cova era cheia de leões ferocíssimos. E ele ficou colocado ali. E o pessoal foi embora, esperando no outro dia só ir lá constatar que tinha sobrado só os ossos. Quando o Daniel desce e fica no meio da cova, os leões vêm. Ele olha para os leões e o que os leões fazem? Todos eles se abaixam e ficam em volta dele. E ele prega para os leões. Alguém já ouviu falar? Francisco de Assis pregando para os peixes, João pregando para os peixes, lá na ilha de Patmos, onde ele ficou preso? Lembra? Que os soldados diziam assim: esse homem é maluco, ele vai para a beira do rio e fica pregando para os peixes. Ele não pregava para os peixes, ele pregava para os espíritos. Mas como os animais sentiam a energia dele, os animais ficavam ali. É a mesma coisa, tem Francisco prega para os pássaros, que ele ia para o meio de um campo, e lá nesse campo tinha muitos pássaros. E os amigos dele olhavam, viam ele pregando. E diziam que ele estava pregando os pássaros, que os pássaros pousavam do chão e ficavam ali. Só que ele estava pregando para os espíritos que estavam ali. Mas os pássaros, atraídos pelo magnetismo, ficavam ali. Daniel, quando os leões chegam, eles sentem, o animal é sensível. E eles se abaixam e ficam abaixados em volta de Daniel. E Daniel devia estar pregando para quem? Para muitos daqueles espíritos que foram mortos naquela cova. Porque era a pena de morte essa. Muitos foram jogados naquela cova e comidos pelos leões. Imagina quantos espíritos deviam estar ali. Né? Então Daniel começa a pregar e orar. E os leões, e no outro dia, logicamente, os animais, pelo magnetismo, foram saciados. No outro dia, quando os soldados chegam para buscar os restos mortais dele, encontram Daniel sentado e os leões todos sentados em volta dele. Mansinhos, mansinhos, mansinhos. E aí eles tiram Daniel de lá. Entendeu? Depois, né, dizem que teve outra reencarnação, mas eu não identifiquei nunca quem foi. Ele veio como João Evangelista, o discípulo mais jovem de Jesus. Aquele que o pessoal ficava perguntando assim, porque ele estava sempre junto de Jesus. Ele era irmão de Tiago Maior, eram chamados de irmãos Boanerges, que eles eram muito agitados. Jesus chamava ele de os filhos do trovão, ele e o irmão. E os discípulos perguntavam, porque ele estava assim: Senhor, o senhor está dizendo que que Jesus, às vezes falava algumas coisas, né, sobre João, e esse discípulo nunca vai morrer, que João nunca vai morrer, porque Jesus dizia algumas coisas assim. Então você vai encontrar no Novo Testamento alguns momentos que eles perguntam, tipo assim: eu não estou entendendo, o senhor está dizendo que João nunca vai morrer?
Aí Jesus dizia: o que vocês têm a ver se eu disser que ele sempre estará comigo? Então, quando ele é o único que fica com Jesus, ele, quando todo mundo corre que Jesus é preso, todo mundo corre com medo. Ele não corre com medo, ele corre para avisar Maria que Jesus foi preso. Os outros correm com medo, se escondem, ele não. Ele corre para ir na casa de Maria e avisar Maria. Quando Maria diz, vamos lá, ele vai junto. Ele é o único que participou do julgamento de Jesus. E Maria não podia entrar, que era mulher, mas ele entrou. Ele ficou lá dentro. E Jesus, quando viu ele, e sabia como ele era, tipo filho do trovão, Jesus olha para ele e ele entende que Jesus disse para ele o quê? Fica quieto. Entendeu? Fica quieto. Ele era muito ousado, ele e o irmão dele, né? E Jesus fala para ele ficar quieto. E ele assiste. Depois, ele participa de toda a Via Crucis. Tanto é que quem é que estava aos pés da cruz? Ele. O que é que Jesus fala para ele? Homem, eis sua mãe. Mulher, eis seu filho. Jesus entregou a mãe dele aos cuidados de João. E ele ficou com ela até que ela morreu. Depois ele partiu para pregar. E quando ele estava velho, ele foi preso. Ficou 20 anos numa ilha para quebrar pedra. E não morreu lá. Saiu vivo, evangelizou todos os soldados que eram os algozes dele, saiu de lá, continuou pregando e morreu velhinho, velhinho, velhinho. E quando ele não podia mais pregar, porque já estava muito idoso, a única coisa que ele falava quando interrogavam ele por alguma coisa, ele dizia assim: meus amados, meus irmãos, amai-vos uns aos outros. Era a única coisa que ele dizia. E depois ele O- assiste. Oi, Quando ele passou a seguir Jesus, ele tinha 15 anos, né? Era o mais novo, né? menino, Menino. era o menino. Que o irmão dele já tinha uns 18, 19 e ele Maior. 15. Foi o primeiro mártir, foi decapitado. E toda vez que Jesus tinha que fazer alguma coisa, um tabor, uma cura, quem é que ele chamava? Pedro, João e Tiago Maior, os dois irmãos e Pedro, porque eles eram médios de efeitos físicos, médios de cura. Então, a história desse espírito é o espírito superior. Então, a missão que Deus deu para Francisco, ele sabia que ele não iria falhar. Inclusive, o sábado eu estive lá, né, naquela cerimônia de 800 anos, né, dos estigmas. Foi lindíssima. Lá da Igreja do Sagrado. Eu tive lá, foi lindíssimo. Sábado, 7 horas. Lindo, lindo, lindo. Mas vamos lá, né? Ô, Então, Ruth, só uma dúvida, porque eu não sei se nas perguntas para trás já foi tirada essa dúvida, que eu não estava. Porque, como você falou, Deus sabe, né? A gente não tem esse poder, mas ele sabe se vai falhar ou não. Esses espíritos que têm uma missão, aí me veio na cabeça o Napoleão, né? Que tinha missão de preparar a coisa para Allan Kardec. E falha. Então, Deus já sabia que ele ia falhar? Ou tinha assim, uma grande chance de falhar? grande chance. Se bem que parte da missão ele realizou. Parte da missão ele realizou. Mas depois o poder subiu a cabeça. Uhum. Então, parte da missão dele, ele realizou. Mas ele não encerrou com chave de ouro. Entendeu? Ele não Tem, encerrou com chave de ouro, porque ele fez mais parte. O que ele podia fazer, o que ele estava em condições de fazer, ele fez. fez. E o Tá. que era preciso fazer, ele fez. Agora, ele podia ter feito mais, Mais. Ido além, né? mas o mais ele teve o problema, né? Aí, Pessoal, eu não conheço essa história de Bonaparte. Ele teve uma missão de preparar. Eu sei que não é. Eu vou pesquisar isso. contando para vocês a história dele, que é a história de Napoleão Bonaparte. Não foi um grande general, né? Mas o problema Sim, é que se torna imperador. Aí que a coisa pegou. Mas depois eu mando para vocês, se para a gente não desviar aqui. Eu vou botar a história deles, aí vocês vão compreender, né, a missão que ele tinha. O que ele podia fazer dentro da missão que ele recebeu, ele fez. Mas depois, quando ele quis botar a coroa na cabeça, aí a coisa complicou, né? Então vamos lá. 580. O espírito que encarna
para desempenhar determinada missão. Tem apreensões idênticas a de outro que o faz por provação? Não, é claro que não, porque traz a experiência adquirida. Aquele espírito que vem desempenhar uma missão, uma determinada missão, tá? Ele não tem apreensões idênticas àquele outro que vai fazer uma missão por provação. O nome já está dizendo. Ele próprio até escolhe a missão dele, dependendo do espírito superior, ele abraça a missão dele, ou Deus pede para ele fazer. Aí, ele é um espírito, né, missionário. Outro, como nós, temos missões, todos nós temos missões, a gente sabe disso, já estudamos aqui isso. Todos nós temos missões. Só que as nossas missões são provacionais. É o caso de Napoleão, uma missão provacional, uma grande missão provacional. E aí aquele que é missionário, né, o Francisco de Assis, ele já tem toda uma experiência. Agora, o outro, não. O outro, que é por provação, ele tem grande probabilidade. Porque, olha só, a missão dele é de provação. Quantos falem nessa missão de provação? Né? Vem com aquela missão. Olha o caso de Saulo. Ele não quase faliu? Ele quase faliu. Foi preciso entrar um Estevão na vida dele, né? Um Estevão na vida dele, que sacudiu a vida dele. Depois Jesus teve que botar a estrada de Damasco na cabeça do cara, mas ele veio titubeando, mas conseguiu. Agora, tem outros não. Tem outros que falem escandalosamente. E era uma missão provacional. Mas o sujeito faliu. Faliu. Mas outras oportunidades ele vai receber. Ele vai ter. Entendeu? Quer dizer, não é que a missão seja maior que o sujeito. Porque Deus não dá uma cruz mais pesada que quem pode carregar. Se Deus dá uma missão a você, é porque ele sabe que você tem condições de levar aquela missão até o final. Se você não leva, não é por culpa da missão que é muito braba. É porque você que faliu mesmo. Entendeu? Senão seria injustiça. Diz assim, injustiça de Deus. Deus dá para mim uma carga pesada, mais pesada que eu posso carregar. Não, não. E muitos falham, sim, na sua missão. Agora, aquele que é missionário, que é espírito superior, como ele diz aqui, né? Ele não tem apreensões idênticas à do outro, que é missionário por provação. Claro que não tem. Ele já tem a segurança das experiências adquiridas em outras vidas, né? 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, há alguns a que se enganam, que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens, né? Como falseados por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, Bisté se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim o ensinamento que apareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Então, por exemplo, vamos pensar aqui em Abraão, Moisés, Elias. Né? Muitas vezes, esses homens precisaram ser duros para realizar a missão deles. Precisavam ser duros. Porque, imagina, vamos fazer uma comparação. Hoje, às vezes você olha para certas situações, você diz assim, não é possível
que essas pessoas ainda estejam presas a esse tipo de coisa. Por exemplo, essa questão da não aceitação dos nossos irmãos que têm essas questões de gênero aí. A gente sabe que tem companheiros que não aceitam, que não aceitam. Se pudesse alguém dizer assim, pode acender a fogueirinha? Pimba, acendia e queimava. Eu vi outro dia um post no Facebook sobre o Cazuza. A mãe dele, não sei quantos anos faz, que ela era um post, parece, dela, comemorando a Fundação Cazuza, né? Uma fundação que fez um trabalho belíssimo para crianças, pessoas com AIDS, filhos de pessoas com AIDS e crianças abandonadas, aquela coisa toda. E a gente sabe que eu considero ele um gênio, né? Minha opinião. Como artista, como poeta, músicas maravilhosas, mas ele acabou, né? Ele era um homossexual e naquela época que a AIDS apareceu, não havia um tratamento adequado, não havia, e muita gente morreu. Agora eu pergunto, onde está escrito que as sexuais, a forma como você decide a sua vida sexualmente, dita o teu caráter? Se fosse assim, todo padre, todo pastor, todo líder religioso espírita eram santos. E tem alguns que estão na cadeia, não é verdade? E outros que merecem ir. Então, isso não tem nada a ver com o caráter da pessoa. E a mãe dele, né, falou, ela publicou um livro só de fotos da vida dele, das coisas que ele fez, aquela coisa toda, e que ele, ao morrer, pediu à mãe, porque ele tinha muitos direitos autorais das músicas dele, muito dinheiro, né? Porque é pago, né, pela obra dele. Que ele usasse aquilo para ajudar as pessoas. E a mãe fundou essa Fundação Cazuza, onde muita gente que não tinha, na época, condições de pagar os coquetéis, que eram coquetéis de remédio para tomar, que eram caríssimos. Nossa, era a coisa mais cara, porque os remédios eram tudo importados. Então, não é qualquer pessoa que podia pagar 40 mil, 30 mil em um remédio para tratamento da AIDS. Inclusive, vamos fazer aqui uma observação muito séria. Foi no governo da presidente Dilma Rousseff aonde a coisa mudou, porque ela quebrou a patente desses remédios. Que a gente sabe que quando o remédio é importado, você tem que pagar o imposto, né? Para fabricar aqueles remédios. São as patentes dos laboratórios cobram. Por quê? Que tem muita gente aí que vai para os tribunais porque o filho precisa de um remédio que custa 100 mil reais. E às vezes o governo não pode comprar esse remédio. Aí a pessoa não vai para o tribunal, aí o juiz obriga o governo, o país, a comprar o remédio para aquela criança. Por que é isso? Porque a patente não foi quebrada. E é contra a lei, é crime, vamos dizer assim, quebrar patente. O que é quebrar patente? É você fabricar o remédio e não pagar os royalties daquele remédio para o laboratório que fabricou o remédio. O que a Dilma Rousseff fez na época? Ela quebrou a patente desses remédios. Foi um escândalo, foi um escândalo. E ela mandou fabricar esses remédios aqui no Brasil. E não pagou os royalties aos laboratórios. Com isso, muita gente foi salva, porque o remédio saiu pelo SUS. O remédio saiu pelo SUS. De graça. Então, as pessoas iam aos médicos do SUS e eles davam os remédios. E depois, quando saíram medicações novas, ela quebrou de novo a patente. E aí o Brasil começou a fabricar os remédios. E foi, com o passar dos anos, o melhor tratamento para aidéticos do mundo foi no Brasil. Porque todo mundo tinha direito aos remédios, como tem até hoje. Entendeu? Ô, Rose, é uma base de 10 comprimidos, Ah, que é o mais. é. E era uma fortuna. É, porque o meu falecido marido, ele morreu de AIDS e o SUS já tinha um remédio. Exatamente.
Foi porque, Mas ele não sobreviveu, porque não ela, estava tão avançado ainda. sim, ela quebrou as patentes. Então a gente vê, aí eu pergunto, né? Tudo bem, político, isso e aquilo. Será que não foi uma missão dela? Que até então ninguém tinha. Até porque, quem é que ia se interessar em tratar de aidético que muitas vezes as famílias botavam para fora de casa? Quando a doença se espalhou, muita gente botou o filho para fora de casa, porque era considerado um vetor da morte. Então, muita gente botou filhos para fora de casa, não aceitava os filhos para fora de casa, dentro de casa. Entendeu? Eu vi um filme uma vez, que era uma história real, de um rapaz aidético que ele morava com a avó, porque a mãe não queria ir dentro de casa. A mãe, que o amava, dizia que o amava desesperadamente, quando soube que ele estava com AIDS, expulsou ele de casa. Quem o aceitou foi a avó, que já era bem idosa. Então, um dia, a irmã dele foi visitar a avó, não sabia que o irmão estava lá, e levou o bebezinho. Quando ela chegou lá e viu, levou o filho dela. Quando ele viu o sobrinho, ele quis tocar. Ela pegou o filho dela e saiu dizendo: Não, meu filho, não. E não deixou ele tocar na criança. Sabe que a AIDS não pegava assim, né? Do toque, né? Não era do É toque. falta de informação, né, Rose? Não havia informação nenhuma. Então, essas primeiras pessoas que morreram de AIDS sofreram muito, 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 muito. Naquela época, quase toda mãe que tinha um filho, quase toda mãe aidética que tinha um filho, a criança nascia com AIDS. Hoje não. Hoje não nasce mais. Porque o tratamento não deixa o vírus passar para o bebê. Mas naquela época, né? É aquela coisa, como ele diz aqui, né? É, houve pessoas que abraçaram essas pessoas, que abraçaram, sem nenhum preconceito, e outras não. Então, pessoas estranhas abraçaram essas pessoas, enquanto muitos familiares expulsaram eles de casa. Então, eles aqui, né? Quando ele diz aqui, certamente a pergunta de Kardec, desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio? Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de fato, com grandes verdades, propagam grandes erros. Sim, tem homens que têm uma missão. E ele começa a desempenhar a missão dele. E, de repente, ele mistura as coisas. E aí, ao mesmo tempo que ele faz uma coisa boa, ele faz uma coisa ruim. Entendeu? Ele realiza coisas boas, mas em outras coisas ele tem muito preconceito ainda. E aí ele diz aqui, né? Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Porque eles começam o trabalho missionário, mas no meio desse trabalho eles também propagam coisas que não são boas. Então, de repente, ele começa, não, eu vou proteger as crianças, órfãs. Aí, de repente, aparece uma mulher lá, prostituta, com filhos. Ele, não, você não, porque você é uma prostituta. Eu pego crianças abandonadas, crianças que os pais morreram, mas filho de prostituta eu não quero. Entendeu? Porque aí ele falha da missão dele por causa dos preconceitos dele. Então ele diz aqui, né? É, e os homens de gênio, aí ele vem dizer, tem que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim o ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século que foi divulgado. Então, hoje, por exemplo, nós sabemos que tem, na época que foi feito os 10 mandamentos, Moisés subiu a montanha, todos os 10 mandamentos, as 10 leis. Mas o povo daquela época era um povo muito obtuso ainda, né? 2.000 anos antes de Cristo, era coisa.
Então, o que Moisés foi inspirado a fazer? Um código mosaico. Leis humanas, um código civil, paralelo aos 10 mandamentos, que ele disse inspirado pelos deuses, mas é dele. Ele fez uma legislação. Dessa, exato, olha só, o quinto mandamento, o que diz? Não matarás, certo? Não matarás, ponto final. O, o povo daquela época era um povo que tinha escravos, muitos escravos. E eles castigavam terrivelmente os escravos. E os escravos muitas vezes morriam nas torturas. Então ele botou uma lei assim. Hoje você vai dizer assim, nossa, que lei horrível. Não adiantou isso, tá? Não adiantou nada. Mas existe uma coisa chamada falácias historiográficas. O que é falácia historiográfica? É quando você, dentro do teu conhecimento atual, julga um fato do passado. Está na cara que não vai dar certo. Você tem que você tem que analisar o fato do passado como se você estivesse naquela época, vivendo naquela época. E não você analisar um fato do passado com o conhecimento de hoje. Entendeu? É o que a maioria faz. Então, por exemplo, tendo a violência que tinha, e o tal dos 10, não matarás dos 10 mandamentos, não implacava, Moisés cria uma lei, que é a seguinte: você tem um escravo, aí esse escravo faz uma besteira, e você acha que deve castigar o escravo. Se você castigar o escravo e o escravo morrer no ato do castigo, você é culpado e vai ser castigado. Mas se ele morrer no outro dia, já não é culpa dele. Já não é culpa de quem torturou o escravo. É culpa do escravo que era fraco. Entendeu? Já era uma, uma maciada na lei. Porque aquele que ia torturar o escravo já ia torturar com menos rigor. Dava um freio, né, Rose? Dava um freio. Porque se ele castigasse com muito rigor e o escravo morresse, ele era punido pela lei. Não podia ser morto por ter matado alguém. Então ele já castigava com mais, já afrouxava a mão. O cara não morria da tortura. Entendeu? Aí hoje você diz assim, meu Deus, que horror! Mas você não pode analisar isso com os olhos de hoje. É a mesma coisa do sábado, né? Que Jesus instituiu um dia, o dia de sábado ninguém faz. Por quê? Porque naquela época tinha dia de descanso. Todo mundo trabalhava, principalmente o escravo, de domingo a domingo. Então, o sábado é o dia do Senhor. Ninguém faz nada. Isso também se estendia aos escravos. Depois passou a ser domingo, futuro, né? Mas naquela época era o dia sábado. Então, no sábado, não havia trabalho. E aí, o sujeito, os animais descansavam, os escravos descansavam, entendeu? Era por isso. Só que o pessoal levava isso ao máximo. Aí Jesus veio para dar uma moderada. Ele fez uma cura do sábado, duas curas do sábado, para mostrar que podia dar né, uma equilibrada nisso. Então, algumas leis naquela época, que hoje parecem absurdas, mas eram feitas de acordo com aquele povo. Por isso ele diz aqui, o ensinamento que lá no passado pareceu errôneo, esse do escravo, é uma coisa errada. Ah, quer dizer que se ele morrer amanhã eu não tenho culpa? Ou pueril, numa época adiantada, pode ser o que era mais adequada naquela época. Porque naquela época não tinha nada que auxiliasse o escravo. Aí Moisés botou essa lei. Com essa lei, deu uma aliviada. Entendeu? Como hoje tem muitas leis,
que daqui a 20 anos você vai olhar e vai dizer assim, nossa, que lei injusta. Mas era a melhor lei apropriada para o dia de hoje. A melhor lei apropriada para o dia de hoje. Que no futuro vai ser inócua. Por isso que você vai fazer uma nova Constituição. Uma nova lei humana. Ô, E, Rose, aí, fale. me traduz aí o que significa homens de gênio. Olha ele diz aqui, quando ele fala aqui, o Kardec pergunta, né, que certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio, com a luz da sua inteligência. Eram homens que tinham uma inteligência maior, mas não quer dizer que eram homens moralmente elevados. Quantos, gente, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que todo mundo já sabe, né? Pelo menos sair no jornal. Einstein era um homem inteligentíssimo, mas na questão familiar, não. Entendeu? Na questão familiar dele, familiar, não. Tem outro também aí, que foi um gênio, mas ele tinha uma filha excepcional. E ele considerava essa filha inferior. Quase, sabe, não dava a ela nenhuma atenção. Era um gênio da ciência ou da literatura. Eu não sei o quê. Eu estava lendo a história dele. Nossa, o que ele faz com a filha dele? Que a filha dele era deficiente. Coisa horrível. Mas era um gênio de inteligência. Einstein também. Mas dentro da família não eram lá essas coisas. Mas era um homem de gênio. Entendeu? Isso aqui é uma dúvida, que eu tenho uma filha de 11 anos, que ela me fez essa semana e eu não soube responder. Que os 10 mandamentos que Moisés recebeu, ele recebeu diretamente de Deus, ou ele recebeu, vamos dizer assim, de Jesus para o seu governador do planeta? Olha, eu não posso dizer para você de quem ele recebeu, mas essas leis vieram realmente de Deus. Agora, com certeza, intermediários, né? Intermediários, porque Moisés não tinha essa elevação toda, já era um missionário dentro da época dele. Para a época dele, inclusive, Moisés fugiu do Egito depois que ele encontrou a família, porque ele matou uma pessoa. Ele viu um soldado, ele descobriu que ele era jaelita, né? Eu vou até trazer isso que eu achei interessante. Tem a diferença entre hebreu, jaelita e judeu. É uma confusão danada, mas vamos falar de judeu. Tem uma diferençazinha lá entre eles. Ele descobriu que ele não era da descendência do faraó. E aí ele foi conhecer a família, mas continuou lá morando no palácio. Um dia, ele vê um soldado egípcio batendo num judeu. O que ele faz? Vai lá e mata o soldado. Afinal, ele era um príncipe, ele era um guerreiro. Mas ele viu aquilo e ficou, né, chateado. Foi lá e matou o soldado. Houve testemunhas. Foram falar com o faraó. O faraó sabia que ele não era filho dele, sabia, né? E aí, matar um soldado egípcio, um judeu, e tinha gente da corte que não gostava dele, que ele era um dos candidatos a ser faraó, que ele era filho adotivo da princesa, filha do faraó. Então, tinha gente que não gostava, não estava afim. Denunciaram e exigiram que o faraó tomasse medidas. O faraó mandou prendê-lo para condená-lo à morte. O que ele fez? Fugiu. E ficou vários anos fugindo. Matou um homem. Ele matou. Ah, mas foi para defender o outro. Mas tirou uma vida. Tirou uma vida. Entendeu? E era alguém muito duro, belicoso também. Mas foi um grande legislador.
mas tinha seus problemas. Um Davi também, um Salomão também, né? Então, Eu acho assim, que uma das missões de Moisés que eu assim, admiro muito foi essa questão de trazer o Deus único, né? sim, Porque quando ele traz essa coisa de Deus único, porque nos outros povos cada um tem um Deus, né? Então, isso me faz diferente, a minha origem é diferente da sua. Quando eu, é um Deus único, todos temos a mesma origem, né? E vem Jesus, depois chama de Pai, nos tornando os irmãos. o hebreu, quando ele sai da Babilônia, que é Abraão, ele já tem essa ideia. Só que, por estarem no Egito muitos anos, 400 anos, essa ideia foi se perdendo. E eles foram se tornando idólatras. Qual a missão de Moisés? Restaurar isso. Restaurar. E ele conseguiu. Essa era a missão dele. Mas ele não entra na Terra Prometida. Ele não entra na Terra Prometida, entendeu? Ele não entra. Então, ela vem de Deus. Agora, quem trouxe, logicamente, foi o Espírito Superior, que apresenta para Moisés, né? Mas vem de Deus. Tanto é que ela permanece aí até hoje. Está aí até hoje. E a gente tenta, né, assimilá-la, mas para a gente ainda hoje é complicado, né? O não matarás, o não roubarás, o não cometerás adultério. Olha as fake news aí. Né? Vixe, Não é? É não cometerás adultério. 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Sim, é uma missão, tanto ser pai como ser mãe. É uma das missões mais importantes que existem. É a paternidade. E ele diz aqui, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É que as pessoas não param para pensar. O que é você receber como filho um filho de Deus? Que ele é filho de Deus, não é nosso. E auxiliar esse espírito, que é filho de Deus, a progredir. É uma missão extraordinária, talvez uma das mais importantes. Então, ele diz aqui, é sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando essa criança, uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Por quê? Porque se essa criança nascesse e você olhar para ele, lembrasse quem ele era, muitos teriam esperado a noite, botado dentro do saquinho e jogado fora. Não é? Porque às vezes a gente recebe como filho um dos piores inimigos nosso. E se você olhar aquele bebezinho no berço e pensasse assim, esse cara já me matou 3 vezes. Eu vou ficar com ele mais uma quarta para correr risco. E ao lembrar dele, lembrasse todo aquele sentimento que você tinha por ele antes, viesse junto. Já pensou? Tu olha assim, essa serpentezinha vem para os meus braços, essa jararaca que já me picou várias vezes com esse veneno mortal, e eu vou ter que agasalhá-la e ficar esperando com muita atenção a hora que ela vai me aplicar novamente. Dá licença, né? Dá licença. Não é? A gente teria aquele amor todo. Tu olha assim e tu soubesse o histórico, a folha corrida do cidadão que está no berço. Muita gente dizia assim, ó, desculpe, mas não fica no hospital, não levo para casa.
Quantos filhos matam os pais? Muito, um monte. Um monte. Como também muitos pais matam os filhos. Mas tu olhasse assim no bem e dissesse assim, esse sujeito aqui, ele umas 3 ou 4 vezes, quando meu filho, ele já me matou. Uma vez para roubar minha herança, outra vez para pegar minha mulher, outra vez porque ele me traiu dos negócios, outra vez porque ele é mau, mau que nem um pica-pau. E eu vou levar ele para casa, vou dar uma madeirinha para ele, sabendo que ele, quando crescer, vai passar a foice minha. Dá licença. Muitos que estavam lá no berço eram o inimigo do passado. É o inimigo do passado. Então, o que Deus faz? Bota uma carinha bonitinha, né? Fofinho, gordinho, lindo, que quando nasce você bota no colo, você logo se apaixona. E você defende com unhas e dentes, não é verdade? Mal sabe quem é o sujeito, mas você defende de conta todo tipo. É meu filho, né? Morro pelo meu filho. Você fala tudo isso, é porque tu não sabe a história. E Deus, sabendo disso, faz aqui, ó. Dá aquele espírito, uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Precisa muito, né? A gente falando, sem citar o santo, só contando o milagre. Há pouco tempo desencarnou alguém muito rico que deserdou os 3 filhos, não é? Por que será? Deserdou os 3, não deixou nada para nenhum deles. Por que será? Então ele diz aqui, né? Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seu filho. A gente sabe disso. Tem muita gente que não está dá uma educação mais materialista para o filho, né, do que outra coisa qualquer. Não, ó, para estudar, porque depois que você crescer, você tem que arrumar uma profissão que dê dinheiro. Tem muitos que não se preocupam em dar uma orientação religiosa, seja de qualquer religião para uma criança. Não, sabe? É aquela coisa, prenda suas cabras, que meus cabritos estão soltos. Não tem gente, não tem mãe que fala assim? Prendam suas cabras, que meus cabritos. Então ela criou filho para ser um macho alfa. Então, Uma palestra que eu assisti, desculpa te interromper, da Sandra Borba, sobre a evangelização, ela disse que, em reuniões mediúnicas, os espíritos têm relatado que estão com medo de vir nascer, porque eles verem os pais muito assim preocupados em dar a melhor escola, as melhores isso, melhores aquilo, e em nenhum momento pensando na formação moral deles e religiosa. Então, eles têm medo de vir e falhar, porque está muito grande isso, esse materialismo, né? e muitos desses já falharam por causa disso. Pela falta de uma educação familiar. E aí ele vem e já fica ali, opa, eu estou correndo risco de novo. Então ele diz aqui, né? Ele fala aqui, ó, mas cuidam alguns de aprumar do seu jardim e até de cuidar dos seus gatinhos e cachorrinhos. Tem gente que diz que quanto mais eu vejo o ser humano, mais eu gosto dos meus cachorros e gatos. Então tem gente que cuida mais dos cachorros e gatos do que dos próprios filhos. Então ele diz aqui, prefere isso do que dar, do que formar o caráter de seu filho. Porque educação dá trabalho. Educar dá trabalho. Se este filho vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, se o filho não tiver sucesso,
na sua reencarnação por falência da educação que eles têm dos pais, esses pais serão responsabilizados. Fracassaram na missão deles. Isso é gravíssimo, né? Vamos dar uma olhadinha na questão 383. 383. Foi uma que eu botei lá no nosso apoio. Kardec está lá na parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Pergunta de Kardec. Qual para este a utilidade? Quer dizer, qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos respondem, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. Olha aí o que a Deise falou. Nós encarnamos com o objetivo de nos aperfeiçoarmos. Durante esse período da infância, é mais acessível às impressões que recebe. Então, o espírito do período da infância é mais acessível às impressões que ele recebe. É mais fácil você começar o processo educativo de uma criança pequenininha do que começar a querer educá-la aos 15, 16 anos. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Né? Educação essa capaz de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, os pais são incumbidos de educar esses filhos. Eles precisam educar esses filhos. E se falirem, terão problemas sérios. E é mais fácil, por isso que é bom você já começar a educação dessa criança na barriga da mãe. Por isso que tem o SOG, né? Serviço de Orientação à Gestante. A gestante que vai para a casa espírita estudar evangelho, ela está sendo orientada e o bebê, o espírito que ainda está com o corpo no ventre, já começa a receber a orientação ali. Então você começa a orientá-lo antes de nascer. E vai por aí afora, né? Vamos a 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade? Especialmente ao sair da adolescência. A gente sabe, né? Quando chega a adolescência, o espírito diz assim, olha eu aqui outra vez. Que aí você diz assim, nossa, era uma uvinha quando era criança, agora da adolescência virou um giló amargo. Por que será? É ele. Ele sempre foi aquele giló amargo. Só que na infância, isso não aparecia. Agora, se você educar na infância, esse giló vai perdendo um pouco do amargo. Mas se você não educar, o giló amargo vai aparecer. Então, isso aqui é que o espírito retoma, tá? Então, quando ele sai da adolescência, ele se mostra. É porque o espírito retoma. Ele tem a lucidez da natureza que lhe é própria. E se mostra qual era. Então, se você não educa, quando ele chega à adolescência, ele diz assim, olha nós aqui outra vez. E ele se mostra quem ele é. Então, fiz uma anotaçãozinha que diz aqui, ó, nessa fase da adolescência, o espírito demonstra, imprime a sua verdadeira personalidade. Ele começa a se mostrar com as suas características e seu perfil. Na infância, a sua personalidade está como encoberta. A criança dá mais. Olha, ela está, a personalidade da infância encoberta, mas se você observar bem, você vê que a criança dá indicativos da sua índole quando criança. Mas não se revela. Ela, de certa forma, está limitado. Porque você olha, tem algumas criancinhas de 7, 8 anos, que você olha assim e você diz, Jesus, o que é isto? Eu trabalhei 30 anos com criança. E você olha para alguns de 7, 8, 9 anos, até de 4, 5 anos, e você diz assim, o bichinho é mau, hein? Não tem criança pequenininha de 5, 4 anos
que você já olha e vê, esse bichinho é mau. E a mãe diz assim, coisa de criança, então tapa na cara dela que ele quer uma coisa, ela diz que não, ele insiste, ela diz que não, ele mete a mão na cara dela, belisca as outras crianças, quase arranca um pedaço, e a mãe diz assim, coisinha de criança, não é? Mas ele está mostrando quem ele é. Ele já está mostrando quem ele é. Se você não educa, ele vai, quando chegar aos 15 anos, ele vai dizer assim, ó, olha eu aqui. Por isso que tem aquele ditado que diz assim, ó, é de pequeno que se torce o pepino. Não tem. Os ditados populares, aquele povo antigo, que o povo diz que era ignorante, que não sabia o que dizia. Que eles diziam assim, né? Aí dava aquele puxão na orelha, o pessoal, não pode bater. Mas quando a criança vinha assim, dava aquele puxão na orelha, ó. Aí a mãe, o pessoal tudo diz que isso é antipedagógico. A mãe, no passado, ela olhava assim, o sujeito estava lá perturbando, fazendo aquelas pirraças. A mãe dava aquele, eu chamo de olhar 43, o sujeito baixava a cabeça, não mudava. Hoje, a mãe dá aquele olhar e pergunta, o que é que é falar? Está olhando o quê? Eu vi isso. Está olhando o quê? Não enche meu saco. Quando não diz palavrões para a mãe. Vocês nunca viram criança falar assim com a mãe e com o pai? A educação está muito frouxa, Rose. Eu já vi. Eu já vi. Naquela época, Jesus, Maria e José. Aí todo mundo dizia, não, que a gente é medo. Não. Por exemplo, a maioria do meu tempo, a maioria que foi educada assim, não foi psicólogo. Lembra aquelas piadinhas do chinelo? Objeto voador não identificado. Você chinelo corria. Você tomava aquele chinelo e saía correndo. Mas não é. Uma varinha de goiabeira. Maria, aquelas coisas. De vez em quando me tomava os tarefe. E entrava na loja, não fazia escândalo. Hoje, a criança faz escândalo, que eu quero, que eu quero, que eu quero. Às vezes a mãe não pode comprar aquela bala. Eu não posso. E a criança faz escândalo, chuta todo mundo. Naquela época era aquela palmada muito bem dada. Ela ficava, gente, nós somos filhos de terceira ordem. Era o castigo, tá de castigo. E não saía do castigo, não. Hoje a mãe bota do castigo, a criança joga, tira aí do castigo. Aí ele já sabe. E bota de castigo. É só fazer o escândalozinho que ela tira. Ou eu faço uma chantagem. Tem criança que faz chantagem com os pais. Faz chantagem com os pais. E os pais, né? Minha avó não sabia educar. Uma vez, a minha filha, e vocês sabem que eu tenho duas netas, né? Uma de 13 e uma de 8 anos. Aí, outro dia, e ela, né, quando era adolescente, ela reclamava. Mãe, você não deixa fazer nada, você não deixa eu ir para lá, você não deixa eu ir para cá, não sei o que lá. Reclamava pra caramba, né? Hoje ela está com 40 anos. Aí, 40, ela é de 41. Aí, outro dia, virou para mim e disse assim, mãe. Eu disse, que foi, Carolina? Eu acho que eu vou educar minhas filhas da mesma maneira que você me educou. Eu olhei para ela, é? Ué, você vivia reclamando que eu era mãe castradora, que eu era mãe isso quando ela tinha seus 15, 16 anos, que eu era mãe aquilo. Ela, não, do jeito que está o mundo, eu vou educar do meu jeito que você me educou. Ali, ó, ali. Ela tem uma de 13 e uma de 8. Falei, é assim. Mas gente, que a coisa está complicada. A coisa está complicada. Quem tem filhos adolescentes hoje está sofrendo terrivelmente. Você tem que cuidar de internet, você tem que cuidar de tudo. Tem que estar com o olho em tudo. Porque não está fácil, gente. Não está fácil. A coisa está complicada. Então, ele diz aqui, né? Ele vai dizer aqui, ó. Com a afeição é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Aí que eu estava lendo isso para vocês. Na infância, a personalidade da criança está como encoberta.
ele não se revela totalmente. Mas tem sempre uma, né, uma conjunção adversativa. Mas a criança dá indicativos da sua índole, mas não se revela totalmente. Cabe aos responsáveis pela criança estar atentos a esses indicativos da personalidade infantil. Porque quando ela é pequenininha, tem 8, 9 anos, ela chega em casa com o lapisinho do colega, o brinquedinho do colega. Não é comum isso acontecer? E a criança pequenininha, ela não tem aquela, né, aquele parâmetro. Então, o coleguinha levou um carrinho bonitinho, ela quer o carrinho. O coleguinha estranho, ela pega o carrinho e coloca dentro da mochila. Chega em casa, pelo menos, a gente supõe que a mãe deva mexer na mochila da criança, né? Porque hoje até isso tem psicólogo, o terapeuta dizendo que a mãe não deve. Não, tem invasão de privacidade. Invasão de privacidade. Mas, né? Quem não liga para essas coisas, ou revista a mochila do filho. E aí ela encontra o carrinho. Aí ela deve perguntar: de que é esse carrinho? É do meu coleguinha. Ah, deixa para lá, ele tem tantos. Hoje, ela não liga. Não exige que ele devolva o carrinho que ele trouxe. Amanhã ele chega com uma moto. Depois ele chega com um carro. Depois ele chega com uma metralhadora em casa. Tudo bem. É igual aquela música do Chico, né? Lembra daquela música do Chico que eu adoro? Né? Olha aí, né, que o filho aparece nas manchetes de jornal. Todo dia ele chega em casa com um presentinho para mim. Aquela música do Chico fala sobre isso, né? Então, hoje em dia, muita gente não está ligando para a educação. Eu vou fazer o seguinte: a gente não vai ter tempo de terminar essa questão, porque é uma questão que necessita que a gente faça uma reflexão muito profunda. Inclusive, eu tinha algum material para trazer, que trata de educação, paternidade, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar aqui, Vamos botar a data, semana que vem, dia 14, na mesma questão 385, para a gente começar a aula com a questão 385. É dia 14/10. Aí a gente vai ler isso aqui que a gente já leu e vai dar continuidade às nossas reflexões sobre educação, sobre paternidade, porque essa questão é muito grande e não vai dar para a gente fechar. Mas a gente sabe, gente, como está complicado, né? 385, que a gente está na questão, eu vou até colocar aqui, a questão é 582, na verdade, né? Eu vou botar a data de 582. Então, você chega na 582, que foi da 582 que a gente foi para 385. Bota a data aí. 14/10 está 582. Que da 582 a gente vai fazer o link para 385. Então, 582, 14/10. A gente vai ler 582 e vamos para 385 fazendo esse link, tá? Para a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto que é importantíssimo. Importantíssimo, gente. Educação. Eu sempre digo assim, graças a Deus, quer dizer, graças a Deus em termos, né? Eu até digo, graças a Deus, que eu não tenho essa responsabilidade hoje de educar filhos pequenos. Eu tenho netos. Mas quem tem que educar meus netos são é minha filha. Então, minha filha tem 41 anos, meu filho vai fazer 37. E se eu fizer uma. E também suas dificuldades, a nossa época teve as suas dificuldades também. Como a nossa também, quando a gente foi adolescente, tem. Mas hoje, eu acho que a dificuldade é muito maior. Hoje, em comparação a 25 anos atrás, quando minha filha tinha 15 anos, é muito mais complicado. Hoje, em comparação a 50 anos atrás, quando eu tinha 16 anos, é bem mais complicado ainda. Né? Então, quem tem seus filhos, como minha filha tem, uma filha de 13, uma de 10,
uma de 8, e quem tem como a Deise, sua filha de 11 anos, e outros por aí, ou quem criança, sabe que é difícil. Rose, é muito, desculpa, é muito difícil, porque eu vejo assim, a minha filha na escola, por exemplo, ela é, vamos dizer assim, ela é dada como diferente das outras amigas, né? É assim, ela cresceu dentro da evangelização. Então, assim, com isso tudo, você vai tendo um outro tipo de caráter, né? Sim, E ela fica isolada, que as meninas falam assim, ai, Alice, tu não faz nada de errado, tu não quer fazer nada, tu não quer coisa, porque elas respondem professor, quer dar coisa. Então, paga-se hoje, fala assim, para você andar no que dito assim, que é normal, né? Certo? Você paga o preço do isolamento, porque você não se encaixa naquela coisa que está acontecendo. Eu vejo esse sofrimento nela. Ela fala assim, mãe, hoje ninguém quis conversar comigo. É muito triste. é difícil. É difícil. E ainda você ainda tem que administrar isso. Ainda para a criança, porque a gente sabe que o jovem adolescente ele quer se enturmar. E, às vezes, ele busca um comportamento equivocado para poder se enturmar. Não é nem que ele goste daquilo, mas para se enturmar, ele tem que ficar igual a eles, fazer o Para que ser aceito, né, Rose? é aceito. E aí, daí a importância da evangelização, para dar essa força em qualquer religião, seja da católica, seja da protestante, seja da espírita, seja do templo de Umbanda, Candomblé, a criança precisa ter uma orientação religiosa, porque vai ser o freio para aquele espírito. Sem isso, é complicado, gente. Ô, Rosa, eu tenho um filho, ele está com 21 anos agora. Ele fala para mim que me agradece muito de não ter deixado ele ficar na rua. Porque tem colegas deles que entraram até pro tráfico, né? Ele falou, mãe, hoje eu poderia ser um traficante, ser um viciado, né? Então, ele me agradece de eu segurar ele em casa. E um É, filho homem. não é fácil, não, tá difícil, tá complicado. Então, Porque mais tarde a filha da Daisy vai colher os frutos, vai reconhecer. sim, sim, né? Por isso que é importantíssimo a evangelização, porque vai ajudar essa criança, e a gente sabe que não é fácil para ela, né? Nesse convívio na escola. Não é fácil, é difícil, né? Então, a evangelização é muito importante para dar essa estabilidade, essa força para ela poder passar por esse momento. Depois, né, o próprio Espírito já evangelizado, ele vai encontrar o seu caminho, mas nesse momento é muito delicado, né? Muito difícil. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui o estudo do Livro dos Espíritos. Eu acho que foi bastante importante o estudo de hoje, né? Para a gente falar dessas coisas que estão aí nos afetando no mundo em que estamos vivendo atualmente. E rogar ao Pai, rogar a Deus que nos abençoe, que nos dê força, que proteja nossas famílias, proteja nossos filhos, proteja cada um de nós e também aquelas crianças que não têm essa proteção, que não recebem essa educação, essa orientação que deveriam receber de suas famílias. Que Deus os proteja, os fortaleça, para que eles não se desencaminhem, porque nós sabemos, né, o quanto é difícil para uma criança, para um adolescente e futuramente para os pais, quando se depararem com, muitas vezes, o que aconteceu e que não foi muito bom. Que o Senhor nos abençoe. Então, vamos dar uma paradinha, tá? 10 minutinhos e a gente retorna para o estudo do livro de Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade. Deixa eu dar uma desligadinha aqui na gravação. E a gente pensa assim, né?